Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dica de Leitura Espírita. Um programa onde nós trazemos o conhecimento da obras da série Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Estamos tratando do primeiro livro dessa série, Caminho, Verdade e Vida, e hoje a lição 118, uma lição muito importante, cujo título é O Paralítico. E o texto evangélico: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava. E, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos, capítulo 2, versículo 4. Vamos ao comentário do Espírito Emmanuel. Muitas pessoas confessam com sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação. Outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata nos Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair a seus pés divinos, recebendo forças novas que restabeleçam a paz e o bom ânimo. Essa passagem do paralítico, ela é bastante consistente. Ela está presente em várias narrativas da literatura espírita. O espírito Amélia Rodrigues, pelas mãos de Edivaldo Franco, traz na obra Premissas do Reino uma descrição emocionante desta entrada do paralítico na casa onde estava Jesus. Retiraram a cobertura do telhado, já era noite, e fizeram cair a maca onde estava o paralítico. Interessante é que Jesus diz a ele, depois de curado, vai e não tornes a pecar. E Amélia Rodrigues narra que depois que Jesus curou, o paralítico saiu. E Jesus se entristece. E logo em seguida pede para que Pedro o retire dali. Enquanto Pedro tira Jesus e volta para mandar as pessoas embora, que era uma multidão na casa dele, quando ele retorna, ele vê Jesus sentado na pedra com lágrimas nos olhos. A luz da lua banhava a face de Jesus e mostrava a face. E Pedro, na sua truculência, pergunta: Jesus, quem que admoestou, quem que fez mal, que eu vou corrigir? Jesus diz: não te preocupes, Pedro. E narra Jesus a Pedro que o paralítico que ele havia curado já estava de volta aos devaneios da sensualidade e da bebida numa taberna próxima, por não ter entendido a mensagem de Jesus. Então, essa história do paralítico é muito importante. E o Espírito Emmanuel trata dela de uma forma muito importante. O primeiro parágrafo dessa lição é sensacional. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhe impedem a sublime aproximação. E esse é o grande problema do cristianismo na Terra hoje, particularmente do espiritismo. E eu falo para espíritas, normalmente é um canal de um centro espírita, então eu posso falar para os espíritas, que estão realmente sempre com muita dificuldade para fazer as coisas.
né? Para se aproximar do Cristo, sempre tem obstáculo. Todos os obstáculos perfeitamente superáveis. Evidentemente que as questões de saúde, as questões outras, são mais difíceis, mas as pessoas têm dificuldade para se envolver com o trabalho espírita, né? Então, Emmanuel vem destacando a falta de tempo para manutenção, para meditação, a falta de tempo para o trabalho, né? Mas ele alerta que faz imprescindível para estar com Jesus dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele. Eu preciso superar os obstáculos. É preciso que eu queira superar os obstáculos que me impedem de estar com Jesus. No caso do paralítico, era o telhado e a multidão que impedia dele chegar, porque era paralítico, estava numa maca. Mas ele supera o obstáculo e desce. E nós precisamos fazer o mesmo. Tirar os obstáculos que estão à nossa frente para chegar a Jesus. Esta é a mensagem maravilhosa dessa lição, para que eu me converta num trabalhador da seara espírita e esteja do lado do mestre. Só assim, com mais facilidade, eu poderia estar do lado dele. Os obstáculos são inúmeros, né? Eles são as atividades sociais, né? O número de amigos que eu tenho que atender socialmente, não estou falando de forma espiritual, mas socialmente, tem sempre ter um jantarzinho, uma festinha, eu aniversário não sei de quem, às vezes não é amigo nem tão próximo. Amigo, colega, que amigo é diferente. Aí eu tenho que ir no aniversário de um colega que eu não convivo, que eu não vejo todos os dias, eu tenho que ir no casamento daquela pessoa, viajar lá, não sei para onde, mas não convivo com a pessoa, eu sou colega. Eu coloco a pessoa numa prioridade tal diante das responsabilidades que eu tenho com o cristianismo, com o espiritismo e comigo, com a minha paz. É isso que se converte no obstáculo. Ah, mas os amigos vão reunir, eu tenho que estar no barzinho. Vão reunir sempre. Precisa estar lá. Eu sempre costumo dizer que as pessoas perguntam, você às vezes não participa das atividades sociais. Às vezes eu participo, sim, gosto de uma atividade social. Mas, se não estou em todas, com certeza estou em quase todas as vezes que a pessoa precisou. Altas horas da noite me mandou um WhatsApp, me ligou, falou comigo, e eu corri para atender nas suas demandas aquilo que eu podia atender. Esta é a diferença. Em casa, na minha família, eu sempre tive muito essa questão. O Marco está longe e tal, mas quando meus pais estavam doentes, já estava eu para atender. Não estava na festa de aniversário, de casamento, naquilo, mas estava ali, removendo obstáculos. É essa a grande mensagem. Então, o Evangelho traz essa decisão curiosa do paralítico, que busca o Salvador. Então, Emmanuel diz, recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrar grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, deixa-te cair aos pés divinos. Pede ajuda aos amigos espirituais, para que você se livre desses obstáculos, para que você tenha força para vencer esses obstáculos que estão aí, que vão surgindo até colocados pelos nossos inimigos espirituais, pelos nossos desafetos, que vão sempre colocando uma festinha, uma reunião social, um jogo de futebol, alguma coisa melhor na televisão, um streaming, uma série, eu estou cansado, que são obstáculos. Tudo isso é obstáculo. Pessoa que chega em casa na hora, você vai sair para bater papo, e eu fico, eu vejo o céu, olha, eu preciso ir, não, então hoje eu não vou. Eu deixo o dia, eu trabalho semanal, a exposição e ao passe, eu deixo de ir ao estudo, eu deixo de estar presente na casa espírita, eu deixo de fazer a atividade que eu preciso, a reunião mediúnica, para o meu bem. Porque eu sempre vou tendo uma atividade. Então, corrida de Fórmula 1, jogo de futebol, stream, série, vai ter sempre. Mas o Jesus, à luz do Espiritismo, nem sempre vai estar conosco. Supera os obstáculos. O tempo na Terra é muito curto. Deixa passar essas coisas mais da Terra. Selecione mais as suas atividades. Priorize quem são amigos, são poucos, bem pouquinho, 3, 4. E deixa os colegas, de vez em quando você atende, uma vez no ano, 6 meses, 3 meses, mas não toda semana, porque daí a agenda fica cheia, cansa, porque tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que estudar a parte profissional,
tem que cuidar do espiritismo, estudar o espiritismo, fazer o evangelho no lar. Ah, mas então eu vou ter o evangelho. Você está escolhendo a coisa boa ou a coisa que não é tão boa. São escolhas que nós temos que fazer. Vamos refletir, gente, profundamente nisso, por favor. Passem lá e leiam essa lição 118, porque ela é um alerta muito grande para nós, um chamado do Espírito Emmanuel para que nós estejamos com Jesus. Muita paz, Jesus conosco sempre.